Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo e vocês estão no canal Spoiler da Vida Real. E antes de começar o próximo vídeo, eu peço para que vocês, por favor, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhum próximo vídeo. Beleza? Então, o assunto de hoje é #fique em casa e morra de fome. Bom, antes de chegar ao ápice desse vídeo, que é esse assunto, fique em casa e morra de fome, nós vamos, como sempre, aqui refletir um pouquinho sobre alguns aspectos que levam as pessoas a aceitarem esse tipo de coisa que está acontecendo com elas. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer uma comparação. Como que os brasileiros vivem no Brasil e como eles vivem num país desenvolvido. Eu não digo nem os brasileiros, como a própria população de outros países vive em seus países e como a população do Brasil vive no Brasil. Então nós vamos pegar o exemplo de um país desenvolvido, que é o melhor exemplo para se pegar, que é os Estados Unidos, é a maior democracia do mundo. E lá os Estados Unidos ele tem uma diferença que é fundamental em relação ao Brasil. Em primeiro lugar, o americano ele sabe que se ele trabalhar duro, ele vai ter uma casa, ele vai ter um bom emprego, claro, o trabalhador ele vai ter um bom emprego, ele vai ter um carro, ele vai ter um bom celular, ele vai ter todas as condições básicas que um ser humano precisa para sobreviver, ser bem-sucedido e ter uma vida relativamente boa, em paz com tudo. Mas só que nos Estados Unidos é assim, o brasileiro ele não tem a noção de que o Brasil poderia ser assim também. Então o que acontece com o brasileiro? O brasileiro ele sai de casa, ele pega um ônibus lotado, ele pega trem lotado, ele pega metrô lotado e ele se mata de trabalhar e não vê nenhum sentido em tudo isso que ele está fazendo. Ele não vê uma razão para o porquê de continuar fazendo isso, o porquê de continuar se sacrificando, sabendo que não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Isso é um problema que é cultural do Brasil. O Brasil já há muitos anos as pessoas batalham e não conseguem nada. Não conseguem nada. E essa situação ela foi aumentando com o passar dos anos. Quando chegou os governos socialistas do PSDB, do PT, as coisas se tornaram mais difíceis. Então, quando eu era criança, eu lembro que existia o problema da inflação e tal, eu sabia que existia vários problemas. Só que as pessoas ainda conseguiam possuir algo. Elas conseguiam, mesmo batalhando, elas conseguiam. E hoje não mais. Então essa é a diferença fundamental entre o Brasil e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o cara dá duro, consegue, beleza, dá certo. No Brasil, o cara dá duro, só se lasca. O cara vai, pega um ônibus lotado, pega trem lotado, chega no metrô, o cara tá ali no celular assistindo aquele Netflix, pertinho ali da plataforma, pertinho do trem, como eu já vi acontecer. As pessoas elas estão com o celular na mão ali assistindo e andando perto da beira da plataforma. Um perigo. Mas só que a pessoa que faz isso, ela está adormecida. Ela está adormecida. O espírito dela está adormecido, ainda que o seu corpo esteja desperto. Então, essa pessoa ela não tem noção da verdade que ela precisa encontrar para poder ser desperta no mundo e assim conseguir alcançar os seus objetivos. A pessoa está ali lutando e quando vai para o trabalho, ela está carregando aquela tristeza, aquela angústia, que ela não sabe de onde vem, mas que ela sabe que está ali no íntimo dela e ela tenta manter escondido. Como Santo Agostinho relembrou, no livro Confissões, tem uma parte lá do Tarde Te Amei. Nesse Tarde Te Amei, que é talvez a parte mais bela do livro, ele fala que, em certo momento ele fala que, para se esconder dele mesmo, ele havia criado um esconderijo. Mas só que Deus o havia tirado desse esconderijo e teria colocado ele na frente dele mesmo, para que ele pudesse ver o quão disforme, manchado e sujo ele estava. Mas só que a pessoa que está nessa situação, ela está manchada, disforme e suja porque ela não conhece a verdade. Ela não conhece os princípios básicos que levam à verdade. E além disso, ela não tem um objetivo de vida.
E ao não ter um objetivo de vida, ela só acaba somando mais esse ponto, acaba atrapalhando ela, impedindo ela que tenha um ânimo para encontrar o seu objetivo, para poder finalmente progredir na vida. Mas só que nós fomos condicionados a isso. Nós fomos condicionados a isso por quê? Porque de tantos governos socialistas acabando com o Brasil, isso meio que feriu a alma do brasileiro também. E ao ferir a alma do brasileiro, o brasileiro ele sabe, através da lei natural, de que ele tem que trabalhar, mas só que ele já não vê sentido nisso. Ele apenas vai porque tem que ir, mas ele não vai para obter uma realização em sua vida. Então daí nasce uma tristeza nele, que ele não sabe de onde vem. Ele não sabe de onde vem, quer manter ali escondido, para que não tenha que confrontá-la, como Santo Agostinho ensinou no Tarde Chamei. Então esse é um problema fundamental do brasileiro. O brasileiro ele precisa se encontrar. O brasileiro precisa ter a noção de que ele precisa buscar uma verdade imutável, uma verdade que vai mudar a sua vida. Essa verdade, em países desenvolvidos, muitas pessoas já vivem. Elas já vivem, mas porque essa liberdade no qual elas aproveitam hoje foi forjada no passado. No caso dos Estados Unidos, foi forjada pelos pais fundadores. Então, toda a democracia americana ela foi forjada sobre esses pilares. Os pilares da liberdade, os pilares do povo, que o povo manda. Nós, o povo, como diz a Constituição deles, a Carta Magna deles. Então, como esses princípios foram fundamentados no passado, hoje o americano ele consegue desfrutar de todas essas maravilhas que a liberdade propõe. Já no Brasil, nós não tivemos pais fundadores, nós não tivemos nada disso. Nós tivemos o Império, e o Brasil ele sempre teve uma afinidade com o Império. A República no Brasil ela nasceu de um golpe, como vocês sabem. Como não houve essa fundamentação na República Brasileira, então não existe pilares nos quais o brasileiro ele pode ficar apoiado, sabendo de que vai poder gozar da sua liberdade e assim progredir na vida. Então, antes de tudo, é preciso que o brasileiro desperte e entenda que agora ele precisa lutar, batalhar para conseguir essa liberdade para si mesmo e para seus descendentes que virão no futuro. E isso leva diretamente ao título desse vídeo de hoje. Por que hashtag fique em casa e morra de fome? Porque eu quero deixar claro aqui que é importante que nós tenhamos a noção de que devemos buscar a liberdade e a verdade sempre, para que não ocorra o que está acontecendo agora. Com o hashtag fique em casa e morra de fome, é isso que eu quero dizer. Porque além do brasileiro ele já não ter aquela esperança mais em si de que é necessário lutar, que é necessário batalhar para poder ter algo na vida, o pouco que ele tinha, o empreguinho que ele tinha de um salário mínimo, ele perdeu agora por causa desse isolamento que foi criado por bandidos que governam o nosso país. Bandidos que eu estou falando não é o governo federal. Bandidos que eu falo aqui são prefeitos e governadores que tiveram essa liberdade inconstitucional concedida pelo tão famigerado STF que nós conhecemos. O brasileiro, além de não ter a esperança para poder trabalhar, para poder progredir na vida, ele agora está diante de perder, ele está a um passo de perder tudo, de perder o pouco que ele conseguiu. Porque às vezes o cara não tem nada, ele está ali pagando aluguel e não tem nenhum bem próprio. É que eu não estou sendo materialista, mas as pessoas elas têm que buscar conquistar os seus objetivos materiais também para que possam deixar algo também para os seus filhos no futuro. Como as pessoas não conseguiam progredir, agora elas estão perdendo o pouco que tinham por causa desse isolamento. Eu trabalho no centro de São Paulo. E no centro de São Paulo, no centro histórico ali de São Paulo, existem muitos mendigos. Existem muitos mendigos mesmo. E a semana passada eu estava dando uma volta ali pelo centro, no horário de almoço, e o que eu pude perceber? Eu vi que existem pessoas novas, mendigos recém-chegados, ali entre os mendigos que já existiam. Pessoas que ainda estavam com a roupa limpa,
com malas limpas, tentando adaptar-se a viver na rua. Então foi isso o presente que esse isolamento acabou trazendo para o brasileiro. Recapitulando aqui um pouco, é preciso que o brasileiro tenha essa noção da sua própria liberdade e da verdade para que possa lutar por algo. E é importante também que o brasileiro desperte para que não deixe políticos inescrupulosos tirarem o pouco que eles têm. Hashtag fique em casa e morra de fome. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, que em breve eu vou trazer novos vídeos aí para nós fazermos as nossas análises. Muito obrigado por tudo e até a próxima.